Depois do 36, ó. Aí 24, 28 e 36. você vai ler o 24, vai pular lá, o 28. E aí vai são só três. É o mesmo Tá. capítulo, só que os versículos é diferente. Fechou? Angélica. Disseram entre si: não a rasguemos, mas tiremos a sorte, para ver com quem ficará. Isto a fim de se cumprir a escritura que diz: repartiram entre si minhas roupas e sortearam minhas vestes. Minha veste foi o que fizeram os soldados. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse: para que se cumprisse a escritura até o fim. Tenho sede. Pois isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Nenhum osso lhe será quebrado. Eu fiz igual, estava lá no Evangelho de João. É agora o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado abaixo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Assim falava para indicar de que morte deveria morrer. Respondeu-lhe a multidão: sabemos pela lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como diz, é preciso que o Filho do Homem seja elevado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus lhe disse: por pouco tempo a luz está entre vós. Caminhai em pasteiros luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos tornardes filhos da luz. Após ter dito isso, retirou-se e se luz. Continua aquela aí. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciões, dos chefes e dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando a parte, começou a repreender, dizendo: Deus, não permita, Senhor, isso jamais acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: porque não temos depois de Deus, mas as dos homens. Realmente, qual foi eu? É a sua, Pedro? Primeiro volta aí mesmo, não aumentou nada, né? Era só 14. Ele só pega 14 ao 18. Ah, tá. Ficou boa. mais tem. Vocês vão pegar aí que pergunta.
certo? Leitura da primeira carta de Pedro. Foi feito para isto é que fosse chamado, pois que também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes punha a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro levou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, morto para os nossos pecados, vivêssemos para Leitura de Romanos. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, coisas impossível à lei, porque enfraquecida pela carne. Deus enviou seu próprio Filho, uma carne semelhante ao pecado. Em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não vimos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. Porque nos tornamos uma coisa só com ele, por morte, porque nos tornamos uma coisa só com ele, por morte semelhante à sua. Seremos uma coisa só com ele, por ressurreição semelhante à sua. Sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Carta dos Efésios. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Neles viveis outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com eles, nós também andávamos outrora nos desejos de nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos. E éramos por natureza como os demais, filhos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, fomos salvos, e com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus, em Cristo Jesus, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça foste salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. 1 Coríntios. Onde está o argumentador deste século? Deus não tornou louca a sabedoria deste século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu Deus na sabedoria de Deus, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais, e os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo ressuscitado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para
aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, e sabedoria de Deus. Pois que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui é a carta, né? Não, esse daqui, ó. Esse daí vai 22, você vai ver. Esse aqui não tem nada a ver, deixa eu tirar ainda. Então já pega outra. Nossa, o capítulo todo aqui. Mas não, se você quiser. Eu marquei o capítulo todo. Você Deixa dá eu ver uma. se tem alguma coisa. Deve ser pequenininho. É São. pequenininho. Não. 16 versículos. Mas tem uma parte que você acha que está melhor, né?